Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um documento específico, mas que trata de algo bem importante, as condições de um seguro de vida individual. É o Oment Vital, na versão mais recente que tivemos acesso, de maio de 2025. A gente recebeu essas condições gerais e especiais, e, bom, a ideia é tentar decifrar o que é crucial aqui. O que esse seguro cobre de verdade? Quais são aquelas pegadinhas, sabe, as letras miúdas, tipo as exclusões? E se a vida complicar e o pagamento atrasar? O que acontece? Enfim, vamos tentar traduzir esse segurez para algo mais palpável, né? Então, para a gente começar bem do início, qual é a promessa central desse seguro Oment Vital? O que ele se propõe a fazer, no fim das contas? Olha, fundamentalmente, o objetivo dele, e isso está logo no comecinho do documento, é garantir um pagamento, uma indenização, né? Seja para o próprio segurado, em alguns casos, ou para os beneficiários que ele indicar. Isso se acontecer um dos eventos cobertos que estão lá listados na apólice. É, assim, um acordo entre a Aumente Seguros, a pessoa que contrata e quem ela escolher para receber o dinheiro se algo acontecer. Entendi. É a garantia de um valor numa situação difícil. Exato. E a estrutura básica é que tem uma cobertura principal, que é obrigatória, a de morte vitalícia. Pensa nela como se fosse o alicerce, tá? Para poder contratar qualquer outra proteção adicional, tem que ter essa base. Ah, então não dá para contratar só a de doenças graves, por exemplo. Não, não dá. Precisa ter a de morte vitalícia. Aí sim, a partir dela, você pode adicionar outras coisas, tipo um auxílio funeral ou indenização por morte acidental, invalidez permanente por acidente, se tiver diagnóstico de doenças graves. Tem também uma ajuda de custo se precisar ficar internado, um apoio para cirurgias e até uma cobertura para quebra de ossos, que é mais específica. Hum, interessante essa estrutura de base mais adicionais. E eu notei que o documento fala em duas formas diferentes de financiar essas coberturas: capitalização e repartição simples. Isso parece meio técnico, né? Qual a diferença disso na prática para quem está pagando? Faz diferença no bolso ou lá na frente? Faz bastante diferença, sim. É um ponto importante. Pensa assim. As coberturas que usam capitalização, tipo a morte vitalícia ou o funeral, elas funcionam um pouco como se fosse uma poupança misturada com seguro. Parte do que a pessoa paga, o prêmio, é investido pela seguradora para formar uma reserva matemática. E essa reserva é que vai garantir os pagamentos lá na frente. E, o mais importante, talvez, é o que permite que, depois de um tempo, exista um valor de resgate. Ah, o resgate. Isso. Um valor em dinheiro que pode ser retirado se a pessoa decidir cancelar o seguro mais para frente. Entendi. E a outra forma, a repartição simples? As coberturas de repartição simples, como morte acidental, invalidez, doenças graves, a diária de internação, cirurgia, quebra de ossos, são mais, digamos, diretas. O dinheiro que os segurados pagam num período é usado para cobrir as indenizações que são pagas naquele mesmo período. Funciona quase como um rateio dos custos do mês, entende? Uhum. A consequência principal é que essas coberturas não geram valor de resgate. Pagou, teve a proteção naquele mês. Não pagou, não teve. Não tem devolução, não acumula valor para sacar depois. Tá claro. Uma acumula uma reserva, que pode virar resgate, e a outra é o custo da proteção do momento. Isso muda bastante a expectativa, né? Sobre reaver o dinheiro. E quem pode contratar esse seguro? Tem alguma barreira de entrada, tipo idade? Tem sim, tem limites de idade. A pessoa precisa ter no mínimo 18 anos e no máximo 70 anos para poder contratar. 18 a 70, ok? O processo começa preenchendo a proposta de contratação. Ali, a pessoa coloca as informações dela e assina a declaração pessoal de saúde. E olha, essa declaração é um ponto super crítico. Se omitir alguma doença que já sabia ter ou der informação errada, Pode dar problema lá na frente, né? Invalidar o seguro. exatamente, pode levar à perda do direito à indenização. A seguradora confia na boa-fé da declaração. Depois de receber a proposta, a seguradora tem um prazo, geralmente de 15 dias, para analisar.
Nesse período, eles podem pedir mais documentos ou até solicitar exames médicos por conta deles mesmos para avaliar melhor o risco daquela pessoa. Se tiver tudo ok, aí eles emitem a pólice. Certo, a declaração de saúde é sempre um ponto delicado mesmo. E uma vez que a proposta é aceita, a pólice é emitida, quanto tempo dura essa proteção? A cobertura principal é vitalícia, você disse. Mas e as outras? Elas acabam? Isso, a cobertura básica de morte, ela vale pela vida toda. Claro, desde que os pagamentos continuem em dia, né? Sim, claro. Mas as outras, as adicionais, elas têm prazos definidos sim. Por exemplo, tem uma cobertura que chama dispensa de prêmio por invalidez. Se a pessoa ficar inválida, não precisa mais pagar. Essa geralmente acaba quando o segurado faz 65 anos. Ah, tem um limite de idade para essa. Tem. E muitas daquelas coberturas mais ligadas a eventos durante a vida, doenças graves, diária por internação, proteção cirúrgica, quebra de ossos, elas têm um prazo inicial, o documento fala em 5 anos, e também tem um limite de idade para terminar, que geralmente é aos 75 anos do segurado. Então, depois dos 75, essas coberturas específicas deixam de valer. Pelo que consta no documento, sim, o mesmo limite de 75 anos costuma valer para morte acidental e invalidez por acidente. Tem também a cobertura de morte temporária, que a pessoa já contrata sabendo que tem um prazo certo, tipo 5, 10 até 30 anos. E existem regras sobre renovação. Algumas renovam automaticamente por um tempo, depois precisa concordar de novo. É preciso ver caso a caso na pólice. E quando a proteção começa a valer de fato? A vigência começa na data em que a seguradora aceita a proposta. Ou, se a pessoa já adiantou o pagamento do primeiro prêmio junto com a proposta, pode começar a valer já da data do recebimento dessa proposta pela OMID, o que acontecer primeiro. Falando em prêmios, no custo do seguro, como é que funciona esse pagamento? É muito rígido? E o que acontece se, sei lá, a pessoa atrasa uma parcela? Perde tudo na hora? O custo total, o prêmio total, é a soma dos prêmios de cada cobertura que a pessoa escolheu contratar. Cada uma tem seu preço. O pagamento padrão pode ser mensal ou anual e é sempre pago adiantado. Para aquelas coberturas básicas, as de capitalização, pode até ter opções de pagar por um período mais curto, tipo pagar tudo em 5, 10, 20 anos ou continuar pagando a vida toda, ou até um pagamento único. Ah, tem essa flexibilidade no prazo de pagamento da básica. Parece que sim. E os meios são os de sempre: débito em conta, boleto, cartão de crédito. E o atraso? Se a pessoa não conseguir pagar na data? Aí entra uma coisa importante: não cancela na hora. Existe o que eles chamam de período de tolerância. Pelo documento, são 60 dias depois do vencimento. 60 dias, 2 meses, basicamente. Isso. Durante esses 60 dias, mesmo com o pagamento atrasado, as coberturas continuam ativas, continuam valendo. Ufa, isso dá um respiro. Dá. Se o pagamento for feito dentro desse prazo de 60 dias, aí a pessoa vai pagar o valor atrasado mais juros, que o documento diz ser de 6% ao ano, e a atualização monetária pelo IPCA. Entendi. Juros e correção. Agora, o problema é se passar desses 60 dias sem pagar. Aí sim as consequências ficam mais sérias. Para as coberturas adicionais, lembra aquelas de repartição simples sem resgate? Elas geralmente são canceladas. Automaticamente, Essas caem fora mesmo. é o que parece. Já para as coberturas básicas, as com capitalização, a situação depende do que já foi acumulado. A apólice pode ser suspensa ou, se já tiver um valor de resgate mínimo acumulado, ela pode ser modificada automaticamente para uma outra modalidade, que eles chamam de seguro com valor saudado. Suspensão. Valor saudado. Esses nomes surgem quando a coisa aperta, né? E o documento também menciona benefício prolongado e o tal valor de resgate. Poderia, assim, descomplicar um pouco essas opções? O que elas significam na prática para alguém que está com dificuldade de pagar? Exato. São as saídas ou alternativas para quando o pagamento fica difícil. Ou se a pessoa decide parar de pagar mesmo. Se a apólice for suspensa, porque passou dos 60 dias e ainda não tinha valor de resgate suficiente para outra coisa, ela entra numa espécie de limbo, fica suspensa por até 3 anos. 3 anos suspensa? E o que acontece nesse tempo? Nesse período não tem cobertura nenhuma, mas também não tem cobrança de prêmio, fica parada. A pessoa tem 2 chances nesse tempo. Ou ela pede para reabilitar a apólice, aí tem que pagar os atrasados, recompor a reserva técnica, voltar ao normal.
Ou ela pode pedir para cancelar de vez e receber o valor de resgate que já tinha sido formado até o momento da suspensão. E se não fizer nada nesses 3 anos? Se não fizer nada, aí a apólice é cancelada automaticamente e o valor de resgate fica lá, disponível para a pessoa sacar quando quiser. Entendi a suspensão. E o valor de resgate em si, esse dinheiro que pode ser retirado, como ele funciona exatamente? Dá para pegar de volta tudo que foi pago? Olha, aqui tem um ponto crucial que muita gente confunde. Primeiro, o valor de resgate só começa a ser formado, a existir de fato, a partir do 25º mês de vigência. Ou seja, depois de 2 anos pagando o seguro. Só depois de 2 anos? Uma de todos os prêmios que a pessoa pagou. Definitivamente não. É um valor que a seguradora calcula com base naquela reserva matemática que foi formada, a PMBAC, mas descontando taxas, custos administrativos, custo do seguro que já foi dado, o cálculo é complexo. Então não dá para esperar receber tudo de volta. Não mesmo. E tem outra coisa. Pedir o resgate significa cancelar o seguro inteiro. Todas as coberturas, a básica e as adicionais. Acaba tudo. É uma decisão definitiva, então. É. Precisa solicitar formalmente, enviar documentos e aí recebe o valor calculado. E as outras opções que você mencionou, valor saldado e benefício prolongado, quando elas entram em jogo? Elas são alternativas para quem não quer ou não pode mais pagar, mas já acumulou algum valor de resgate, ou seja, já passou dos 2 anos, e não quer simplesmente cancelar e pegar o dinheiro. Quer manter alguma proteção. Certo. Como funciona o valor saldado? No seguro com valor saldado, a pessoa para de pagar os prêmios futuros. Acabou a obrigação de pagar. O valor de resgate que já estava acumulado é usado como se fosse um pagamento único. Esse pagamento único serve para manter as coberturas básicas, morte vitalícia, talvez funeral, pelo prazo original, ou seja, para sempre no caso da morte vitalícia. Mas tem um porém. O valor da indenização, o capital segurado, vai ser reduzido. O quanto reduzido depende do valor de resgate que tinha sido acumulado. Ah, então mantém a cobertura para sempre, mas por um valor menor. E o benefício prolongado? O benefício prolongado é outra lógica. Ele também usa o valor de resgate acumulado, só que, em vez de reduzir o valor da indenização, ele mantém o capital segurado original. O valor da indenização continua o mesmo que estava contratado. Parece melhor. Qual a desvantagem? A desvantagem é que a cobertura deixa de ser vitalícia. O valor de resgate é usado para comprar um tempo limitado de proteção. O seguro vira temporário. A duração desse período temporário depende de quanto resgate tinha acumulado. E depois que esse período acaba, o seguro termina de vez. E também não sobra mais valor de resgate para sacar. Entendi. São duas formas de usar o valor acumulado para não perder tudo, mas com trocas importantes. Ou reduz o valor para sempre, ou mantém o valor por um tempo limitado. Exatamente. São opções que precisam ser bem avaliadas dependendo da situação de cada um. Faz sentido. E falando no valor principal do seguro, o capital segurado, como ele é definido? E ele acompanha a inflação ou fica congelado? O capital segurado é o valor máximo que a seguradora vai pagar se acontecer o sinistro, né? O evento coberto. Esse valor é escolhido pela pessoa na hora de contratar, para cada cobertura que ela pega. Dá para escolher valores diferentes para morte e para doenças graves, por exemplo. Sim, geralmente sim. E depois de contratado, a pessoa pode até pedir para mudar esse valor, aumentar ou diminuir. Mas aí, a seguradora vai analisar o risco de novo, pode pedir mais exames, etc. Não é automático. E a atualização, com a inflação comendo solta? Sim, o documento prevê uma atualização anual. Todo ano, na data de aniversário da pólice, tanto o capital segurado quanto o valor do prêmio são corrigidos monetariamente. O índice mencionado é o IPCA do IBGE. Isso ajuda a manter o poder de compra do benefício e também ajusta o custo do seguro. Ah, bom! O prêmio também sobe pela correção? Sobe pela correção monetária. E, além disso, ele também pode aumentar por causa da mudança de faixa de idade do segurado. A idade influencia o risco, né? Verdade. Tipo uns juros de 3% ao ano. Então o valor de resgate vai crescendo um pouquinho além da inflação. Exato. Tem essa taxa de capitalização de 3% ao ano sobre a reserva. E é importante dizer, o segurado tem o direito de receber um extrato todo ano mostrando como estão esses valores. O capital segurado atualizado, o prêmio, o valor de resgate, se já tiver.
Isso é bom para acompanhar. Transparência é fundamental. Sem dúvida. Agora vamos entrar numa área que sempre causa assim muita dúvida e às vezes até frustração. O que o seguro não cobre? Quais são os tais riscos excluídos? Aquelas letras miúdas que ninguém lê direito. E essa é talvez a parte mais crítica para se ler com atenção antes de assinar qualquer coisa e depois de receber a apólice, porque define os limites da proteção. Existe uma lista de exclusões que valem para tudo, para todas as coberturas. São as exclusões gerais. E o que geralmente entra nessa lista geral? O documento que a gente analisou menciona várias. Por exemplo, doenças que a pessoa já tinha antes de contratar o seguro, sabia que tinha, mas não contou na declaração de saúde. Isso é um clássico. A famosa doença pré-existente não declarada. Exatamente. Outras exclusões comuns: atos de guerra, declarada ou não, atos de terrorismo, tumultos, greves, perturbações da ordem pública, contaminação por material nuclear, radioatividade. Coisas mais extremas, de grande escala. Desde que sejam oficialmente declaradas por um órgão competente. Opa! Pandemia. Quer dizer, que se a pessoa morrer numa pandemia, como a da Covid, por exemplo, o seguro pode não cobrir. Pela redação padrão que a gente vê nesses contratos, e que estava nesse documento, sim, eventos decorrentes de pandemias declaradas costumam ser um risco excluído. É uma cláusula bem impactante, né? Nossa, muito. Que mais? Suicídio. Se ocorrer nos primeiros 2 anos de vigência do contrato, não há cobertura. Depois de 2 anos, geralmente cobre. Atos ilícitos que a pessoa cometeu de propósito, dolosos, ou que o beneficiário cometeu contra o segurado para receber o seguro. Acidentes que acontecem enquanto a pessoa estava dirigindo sem ter habilitação legal ou com a carteira suspensa. E também fenômenos da natureza de caráter extraordinário, tipo terremotos, maremotos, ciclones, furacões, erupções vulcânicas. Essas catástrofes naturais geralmente estão fora. Caramba! A lista é longa e tem coisas bem relevantes, como pandemias e catástrofes. E imagino que, além dessas gerais, cada cobertura adicional, tipo doenças graves, invalidez, tem as suas próprias exclusões específicas, né? Exatamente. Cada cobertura adicional vem com a sua própria lista de "isso aqui não cobre", além daquelas gerais que já falamos. É preciso ler as condições específicas da cobertura que você contratou. Pode dar uns exemplos dessas exclusões específicas? Só para ter uma ideia. Claro, por exemplo, na cobertura de doenças graves. É muito comum excluírem certos tipos de câncer que são considerados de baixo risco ou estágio inicial, como tumores in situ, ou câncer de pele que não seja melanoma maligno. Também podem excluir procedimentos no coração que são menos invasivos, tipo uma angioplastia para colocar um stent. Muitas vezes só cobrem cirurgia cardíaca aberta mesmo. Entendi. Tem que ser a doença grave mesmo, dentro dos critérios deles. Isso. Outro exemplo. Diária de internação hospitalar, DIH. Aí a lista de exclusões costuma ser grande. Tratamento para AIDS, para infertilidade, coisas relacionadas à gravidez normal, parto, cesárea, a não ser que a internação seja por causa de um acidente coberto. Cirurgia plástica estética, imagino. Sim, plástica estética, tratamentos psiquiátricos, internação para tratar obesidade mórbida, check-ups, exames. Tudo isso costuma estar fora da DIA. E na proteção cirúrgica? Na cirúrgica, geralmente excluem procedimentos que são só para diagnóstico, tipo uma biópsia isolada, cirurgias estéticas, cirurgias paliativas, só para aliviar sintoma, não para curar, procedimentos feitos em ambulatório, sem internação, e, de novo, cirurgias por causa de doenças pré-existentes não declaradas. E a de quebra de ossos, o que não cobre? Na de quebra de ossos, podem excluir fraturas que acontecem por causa de osteoporose ou as chamadas fraturas de estresse, por esforço repetitivo. Fratura de dente também não conta. E lesões que não são fraturas ósseas, tipo inchação, torção, lesão de ligamento ou tendão. Nossa, é muito detalhe. A mensagem que fica é: leia tudo, especialmente as exclusões da sua cobertura específica. É a melhor recomendação. Ler a apólice inteira, as condições gerais e as especiais das coberturas que você contratou. Certo. E se, infelizmente, acontecer um evento que está coberto, um sinistro, como é que funciona o processo para receber a indenização?
É muito demorado? Muito burocrático? O primeiro passo sempre é avisar a seguradora. O mais rápido possível. Tem um formulário específico para isso, o aviso de sinistro. A partir do momento em que a seguradora recebe toda a documentação básica que ela exige para aquele tipo de sinistro, a lei dá um prazo. São 30 dias para ela fazer o pagamento da indenização. 30 dias depois de entregar tudo. Exato. Depois que o último documento básico exigido for entregue. Esse é o prazo legal. Mas tem um detalhe. Se durante a análise dos documentos a seguradora tiver alguma dúvida razoável, bem fundamentada, ela pode pedir documentos adicionais ou esclarecimentos. E aí o prazo para. Exato. Esse pedido de documentos extras suspende a contagem dos 30 dias. O prazo só volta a correr quando esses documentos adicionais forem entregues pelo segurado ou beneficiário. Isso pode estender bastante o processo, imagino. Pode acontecer. Por isso é importante já tentar mandar a documentação mais completa possível desde o início. E que documentos são esses, geralmente? A lista deve variar muito, né? Varia bastante, sim. Tem uma lista de documentos básicos que pedem para quase qualquer situação. Os formulários da própria OMINT preenchidos, cópia de RG, CPF e comprovante de residência do segurado e dos beneficiários. Certidões também, de nascimento, de casamento, para comprovar estado civil, de óbito, no caso de morte, claro. Se não tiver beneficiário indicado na pólice, vão pedir uma declaração de herdeiros legais. Ok, essa é a base. E os específicos? Aí depende do que aconteceu. Para morte por causa natural, vão pedir relatório do médico que assistiu o paciente, bem detalhado, cópia de prontuário, exames que comprovem a causa da morte. Se for morte por acidente, além disso tudo, pedem o boletim de ocorrência policial, cópia da CNH do segurado, se ele estava dirigindo, o laudo da necropsia, do IML, e se tiver sido feito o exame toxicológico, também. Bastante coisa para morte acidental. Sim, para invalidez permanente, seja por acidente ou doença, o foco são os relatórios médicos detalhados, laudos, exames, imagem, laboratoriais que comprovem a condição de invalidez de forma definitiva e de acordo com os critérios da pólice. Para doenças graves, a mesma coisa, laudos médicos e exames que confirmem o diagnóstico da doença coberta na data certa. Se for pedir reembolso de despesa de funeral, tem que apresentar as notas fiscais originais, recibos, tudo em nome de quem pagou. E para DAI, cirurgia, quebra de ossos. Para DIA, comprovantes da internação, relatório de alta hospitalar, contas do hospital. Para cirurgia, o relatório da cirurgia, descrição do procedimento, prontuário. Para quebra de ossos, laudos dos exames de imagem, raio-x, tomografia, que mostrem a fratura. E tem um detalhe que o documento que vimos ressalta. Relatórios ou laudos de médicos que sejam parentes do segurado, pai, mãe, filho, irmão, cônjuge, geralmente não são aceitos pela seguradora. Ah, tem que ser um médico isento. Interessante. E sobre quem recebe o dinheiro? Os beneficiários. É o segurado quem indica na hora de contratar. E ele pode mudar essa indicação quando quiser. Só precisa avisar a seguradora formalmente. E se ele não indicou ninguém? Ou se o beneficiário já morreu? Aí a lei define quem recebe. O Código Civil tem uma regra, artigo 792. Metade vai para o cônjuge, não separado judicialmente, e a outra metade para os herdeiros do segurado, obedecendo à ordem da herança. Ufa, realmente são muitos detalhes, documentos, regras. Para ajudar a fixar um pouco, poderia só recapitular rapidinho o significado de alguns termos-chave que a gente usou bastante, tipo acidente pessoal, carência, doença terminal? Claro, vamos lá. Acidente pessoal é um evento com data certa, que vem de fora, externo, é súbito, inesperado, involuntário e que causa uma lesão física. Importante, doenças não são acidente pessoal, mesmo que piorem depois de um tombo, por exemplo. E lesões por esforço repetitivo, Ler-Dort, também não entram nessa definição geralmente. Ok, acidente tem que ser súbito, externo, involuntário e carência. Paga, mas ainda não tem direito a receber a indenização por alguns eventos. Geralmente, se o evento for um acidente pessoal coberto, não tem carência.
mas para morte por doença ou diagnóstico de doença grave, costuma ter. E para suicídio, a carência legal é sempre de 2 anos. Entendi. E doença terminal? Doença terminal, para fins de algumas coberturas que antecipam a indenização de morte, é definida como uma doença para a qual os médicos já atestaram que não tem mais tratamento que possa levar à cura e que a expectativa de vida da pessoa é bem curta. Geralmente eles colocam um prazo tipo inferior a 6 meses. Critério bem específico. E aqueles outros termos, PMBC e valor de resgate? PMBAC, Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, é o nome técnico daquela reserva financeira que a seguradora é obrigada a formar nas apólices que usam o regime de capitalização. É o dinheiro guardado para garantir que vai ter como pagar as indenizações futuras. E o valor de resgate é basicamente a parte dessa PMBAC que pertence ao segurado e que ele pode sacar se decidir cancelar a apólice, depois do prazo de carência do resgate, claro, que são os 24 meses. Lembrando que nunca é o valor total dos prêmios pagos. Perfeito. Essas definições ajudam a encaixar as peças. Fica muito claro que, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, entender esses conceitos básicos é essencial, né? Antes de contratar e durante a vigência do seguro. Com certeza. Então, fazendo um resumo do que a gente explorou aqui sobre esse Omni Vital, ele tem uma cobertura base de morte para a vida toda, que é a porta de entrada para as outras proteções. E aí, tem um cardápio de adicionais. Acidentes, invalidez, doenças graves, ajuda para internação, para cirurgia, até para os quebrados. Mas é um produto cheio de camadas, né? Prazos diferentes para cada coisa, formas diferentes de financiar, uma acumula valor para resgate, outra não. Tem as carências no início e, principalmente, aquela lista importante de situações que não estão cobertas, as exclusões gerais e as específicas de cada cobertura. Entender como funciona o pagamento, a atualização dos valores, as opções para quando a grana aperta, suspensão, valor saudado, benefício prolongado, resgate e o processo para pedir a indenização, o sinistro. Tudo isso é fundamental. Exatamente, acho que a principal dica é sempre conferir com calma a proposta de contratação antes de assinar e depois, quando receber a apólice, ler de novo para ter certeza do que foi realmente contratado. Quais coberturas, quais os valores de indenização para cada uma e quanto custa cada pedacinho. Conferir tudo e lembrar que tem o direito de pedir aquele extrato anual para ver como os valores estão evoluindo, especialmente o valor de resgate, se a sua apólice tiver essa característica. A transparência é um direito do segurado. Totalmente. E isso tudo levanta uma reflexão final, né? Reflexivo. Quando a gente vê exclusões como pandemias ou grandes desastres naturais, coisas que afetam muita gente ao mesmo tempo e fogem do nosso controle, como é que a gente equilibra a busca pela segurança que um seguro de vida pode dar com a realidade de que nem todo o risco vai estar coberto, especialmente esses de larga escala? É uma limitação importante a considerar. E do outro lado, se a vida dá uma reviravolta financeira, será que vale mais a pena optar por manter uma proteção reduzida ou temporária usando o valor saudado ou o benefício prolongado, em vez de simplesmente cancelar tudo e talvez perder aquele valor e proteção que foram construídos ao longo dos anos? São perguntas difíceis, muito pessoais, claro, mas que exigem que a gente conheça bem as regras do jogo para poder tomar a melhor decisão possível para cada situação. Bom, esta foi a nossa análise focada nos pontos que consideramos essenciais das condições do seguro Omni Vital individual, com base nesse documento de maio de 2025. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco as coisas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!